Olá, bom dia. Começa agora o programa Panorama. Bom dia. Desde as manifestações de 2013, em razão da corrupção e do mau uso do dinheiro público, os brasileiros têm se mostrado insatisfeitos e exigem por parte dos representantes uma reforma política. Nas eleições de 2014, esse foi um assunto que estiver em pauta dos debates e das agendas dos candidatos da presidência. Atualmente, o tema está presente em debates políticos, na mídia e nas redes sociais. Mas, na prática, o que está sendo feito? Quais são os pontos efetivamente viáveis? Para esclarecer essas questões, no programa hoje vamos conversar com o doutor em Direito Constitucional pela UFMG e professor da PUC Minas, José Quadro de Magalhães. Bom dia, professor. Bom Obrigado dia. pela presença. Eu que agradeço. O senhor é contra ou a favor de uma reforma política, professor? Eu sou a favor da reforma política. Eu acho que é fundamental a gente aperfeiçoar o nosso sistema democrático, né? As manifestações de 2013, elas apontam para uma insatisfação e para uma falta de representatividade que as pessoas começam a sentir com relação aos seus representantes. A gente tem um movimento hoje para um plebiscito constituinte, que é um movimento popular, que começou há algum tempo, e que vem defendendo a necessidade da gente envolver a população nesse grande debate para que a gente possa fazer uma reforma política a partir da eleição de uma Assembleia que seja exclusivamente para fazer essa reforma política. A gente não vai conseguir resolver problemas como corrupção sem uma reforma política. Por exemplo, o nosso atual Congresso Nacional tem famílias que estão no poder, algumas estão desde 1822. É o caso, por exemplo, da família Andrada, que é interior de Barbacena, né? São políticos que vêm acompanhando a história política brasileira há muito tempo, há pouca renovação no nosso Congresso. E a gente precisa discutir isso, o grau de representatividade, as outras formas democráticas, aperfeiçoar a nossa democracia. O sistema político está aí, ele cumpriu o seu papel, mas agora é necessário a gente aprofundar e aperfeiçoar a nossa democracia. Na sua avaliação, quais são os pontos que precisam ser modificados, professor? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar essa crise da democracia representativa. É uma crise que não é só brasileira. A crise da democracia representativa, ela chega hoje em boa parte do mundo ocidental. Há uma insatisfação da população que não se sente representada pelos deputados e pelos senadores. Então, a gente precisa repensar isso, criar outras formas democráticas, inserir outras formas democráticas no nosso sistema político. Então, podemos pensar em uma democracia participativa. O Brasil, ele tem uma experiência nisso muito importante. Foi aqui que começou, por exemplo, a experiência do orçamento participativo no nível municipal, com sucesso muito grande em algumas cidades. Hoje, o orçamento participativo ele é feito em mais de 600 cidades brasileiras. Mas, enfim, é um processo que vem transformando e vem aperfeiçoando a nossa democracia. Formas de democracia deliberativa, que vem sendo discutidas também pelo mundo afora. Inserir mecanismos de democracia consensual, que têm sido experimentadas em novas constituições importantes aqui na América Latina, como, por exemplo, a Constituição do Estado Plurinacional Boliviano, a Constituição do Estado Plurinacional Equatoriano. Enfim, existem várias formas, vários mecanismos democráticos que a gente precisa pensar, discutir com a população e inserir esses mecanismos na nossa democracia para aperfeiçoá-lo. Uma outra questão que é importante a gente pensar é aprofundar o federalismo, ou seja, descentralizar mais poder, fazer com que essa democracia, nas suas variadas formas, representativa, deliberativa, participativa, consensual, ela ocorra cada vez mais próximo da população, ela ocorra principalmente no município. E isso aí a gente precisa também de uma reforma da Constituição, que seria a reforma do nosso Pacto Federativo. E, na sua opinião, como que pode ser feito para a população entender todos os pontos e opinar qual que seria o melhor para a reforma? Pois é, olha, esse processo, acredito que ele deveria começar, como há um movimento social importante no Brasil hoje, que chama Movimento pelo Plebiscito Constituinte. Ele está na internet, o telespectador pode olhar consulta no Google ali, Plebiscito Constituinte, vocês vão ter acesso a um farto material. Tem um livro que foi publicado o ano passado, explicando o que é a reforma política, como é que seria essa reforma política por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana, exclusiva e temática, né? Ou seja, exclusivamente para fazer essa reforma política. Isso é um tema interessante, uma novidade que o Brasil traz e que é possível, é possível desde que tenha envolvimento da população. Então, a gente pensa aí essa possibilidade de transformação
radicalmente da Constituição para inserir essas novas formas democráticas e permitir uma maior participação popular. Agora, esse plebiscito, o envolvimento desse plebiscito, o envolvimento da população nesse plebiscito é fundamental. Só será legítima a reforma política se a população estiver envolvida nesse debate. E daí o papel muito importante dos meios de comunicação social, da mídia, né, da televisão, dos jornais, da rádio, que deveriam estar incentivando os brasileiros a participar desse grande debate e ver para onde que a gente quer ir, para onde que o povo brasileiro quer ir, no sentido de aperfeiçoamento, né, da nossa democracia. Professor, tem vários grupos que defendem determinados tipos de reforma política. Sim. O senhor poderia exemplificar para nós alguns desses tipos de reforma política e quais são as propostas comuns a esses tipos de reformas? Pois é, o primeiro que vem, já existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está no Congresso Nacional, e que visa fazer uma reforma, mas uma reforma muito tímida. Né? Por que uma reforma tímida? Porque se a gente pensar que as principais críticas que ocorrem ao atual sistema político é essa falta de representatividade, ou seja, nós temos aí uma população de mulheres que é mais de 50% dos brasileiros, entretanto a participação feminina no Congresso ela é muito pequena. No nosso Congresso Nacional, mais de 90% dos congressistas são empresários, pessoas ricas, sendo que, ao contrário, no Brasil, mais de 90% dos brasileiros são trabalhadores. No Congresso Nacional, você tem apenas 3% de trabalhadores. No Congresso Nacional, a participação dos negros, afrodescendentes é mínima, é muito pequena. Dos indígenas, é inexistente. Entretanto, nós temos 1 milhão de povos originários indígenas, mais de 50% da população brasileira, 51% da população brasileira é negra. Então, é um congresso que não representa, seja do ponto de vista econômico, social, étnico, cultural, ele não representa a população brasileira. Então, é óbvio que esse Congresso Nacional não vai fazer reforma política nenhuma. O que interessa é o que aumente essa participação. Por quê? Essa reforma política prejudicaria o interesse desses congressistas. Significaria que a maior parte deles não seriam reeleitos, não teria vaga para eles. Então, não vamos contar, esse Congresso Nacional não fará uma reforma política por meio de emenda à Constituição. Né? E é essa a primeira proposta dos mais moderados ou dos mais conservadores que querem mudar para continuar tudo como era antes. A outra proposta que existe e que mobiliza uma parcela importante, houve um plebiscito constituinte, né, popular, não oficial, o ano passado no Brasil, que não foi, infelizmente, divulgado pela grande mídia. Né? A gente vive um problema no Brasil e é um dos grandes debates que a gente precisa enfrentar aqui, que é a reforma dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação. A gente precisa de uma regulamentação, como vem ocorrendo, como é a sugestão da Unesco. Hoje a grande mídia brasileira está na mão de 6 famílias e ela vai dizer o que quer, faz propaganda eleitoral o tempo todo, desvirtua, oculta, mente sistematicamente. Então a gente precisa discutir essa reforma dos meios de comunicação social. E, veja bem, com essa mídia fica difícil a gente mobilizar a população. A gente vê que a população está preocupada, que a população não está satisfeita com o sistema que está aí, mas sai às ruas, se manifesta com raiva, manifesta com ódio às vezes, mas não está visualizando ainda qual que é a verdadeira pauta para a gente fazer essa reforma política. Então, o mecanismo que os movimentos sociais encontraram foi essa convocação desse plebiscito constituinte. E esse plebiscito foi feito ano passado, participaram mais de 8 milhões de brasileiros e quase ninguém ficou sabendo. Né? Talvez aí a maioria dos telespectadores não tenha ouvido falar desse plebiscito constituinte, que aconteceu nas universidades, aconteceu nas escolas, aconteceu em vários bairros com os movimentos sociais, que conseguiu o voto de 8 milhões de brasileiros, mas em meio a 200 milhões, uma parcela muito grande de brasileiros ficou sem ter notícia disso que estava acontecendo. Essa mobilização social ela precisa continuar e a gente precisa encontrar espaços, né, que insiram, que incentivem as pessoas, a toda a população, a participar desse debate, para que a gente consiga fazer uma reforma constituinte por meio de uma Assembleia Constituinte exclusiva e temática, ou seja, escolher uma Assembleia de representantes que vão ser eleitos exclusivamente para fazer a reforma política, o tema específico será só a reforma política, e depois de feita a reforma, essa Assembleia vai se dissolver e esses representantes que participaram dessa reforma política não poderão se candidatar imediatamente a outros cargos. Isso é que representa uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, ela é soberana, ela não encontra limites na Constituição,
né? E ela é uma Assembleia que visa exclusivamente fazer essa reforma política. Então, é uma Assembleia eleita só para essa finalidade. Assim, eu acredito que sai a reforma política. De outra maneira, ela é impossível. Desse Congresso, a gente não pode esperar muita coisa, a não ser, e pela configuração dele atual, a não ser retrocesso. Professor, agora a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já. Magnum. Magnum. O tema do panorama de hoje é a reforma política. Para falar sobre o assunto conosco, aqui no estúdio do Laboratório de Vídeo da Faculdade de Comunicação, está o professor de Direito Constitucional José Luiz Quadros Magalhães. Professor, eu queria retomar agora uma questão que o senhor abordou no começo da entrevista conosco, sobre o federalismo. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor para nós? Em primeiro lugar, a gente pode pensar em fortalecer os municípios, descentralizar, aumentar as competências, o município poder legislar mais, né, os Estados-membros também. Isso seria um avanço para o nosso federalismo e facilitaria a proximidade do poder com a população e mais fiscalização. E deixar que cada esfera federal, município, Estado-membro e União, decida qual que é o seu sistema político, ou seja, presidencial, parlamentar, diretorial ou semipresidencial. Com relação ao parlamentarismo, né, o parlamentarismo, sem dúvida, é um sistema mais sofisticado, ele potencialmente pode ser mais democrático que o presidencialismo. Mas a adoção do parlamentarismo na atual situação, na atual cultura política brasileira, né, ela seria um desastre. Eu sou parlamentarista, mas para a gente ter parlamentarismo, nós precisamos de uma reforma política que fortaleça os partidos políticos. E principalmente uma cultura política popular, onde as pessoas votem nos partidos políticos, conheçam o programa dos partidos, a ideologia dos partidos. O parlamentarismo só funciona com uma população que vote nos partidos, no programa dos partidos, na ideologia dos partidos. E o brasileiro, a gente sabe que ainda vota majoritariamente no nome das pessoas. Muitas vezes as pessoas não lembram qual é o partido do prefeito da sua cidade, ou do vereador que ele votou, ou do deputado. Às vezes não lembra nem quem votou na última eleição. Então, a gente precisa de uma reforma política que ajude a mudar essa cultura política e que as pessoas se interessem por programas, por projetos, por equipes e não nome de pessoas. Uma pessoa sozinha no parlamento não faz nada, uma pessoa sozinha na presidência da República ou como primeiro-ministro não faz nada. Precisa de uma equipe, precisa de um projeto, precisa de planos, né? E a gente tem que aprender a votar nesses planos se a gente quiser o parlamentarismo. Nossa equipe foi às ruas entender um pouco mais sobre a reforma política e também, para saber a opinião das pessoas, confira a reportagem de Lívia Monteiro. Depois de seguidos escândalos de corrupção na política do Brasil, a população anseia por mudanças.
A reforma política é uma solução, mas muitos não sabem em que ela consiste. Bom, a reforma política é um conjunto de modificações no sistema eleitoral, principalmente, mas também nas regras do jogo, que tem a ver com as eleições, mas com a composição dos partidos, a forma de representação. O nome reforma política é dado a uma série de propostas de transformação das instituições políticas, aí focalizando mais os aspectos dos partidos e eleições. E o que acontece hoje é que nós temos um grande distanciamento entre os representantes que são eleitos e os representados que é o povo, né? Esse distanciamento tem a ver por uma série de problemas no sistema político eleitoral e por isso é preciso de um ajuste nesse sistema. O Brasil precisa de uma reforma radical. E eu considero que a reforma radical do Brasil é que a gente implante o parlamentarismo no país. Nesse momento de discussões sobre mudanças, qual é o objetivo de uma reforma no país? O que se pretende hoje com as propostas de reforma é alterar parcialmente o sistema montado na década de 80. O projeto possui alguns pontos principais para serem alterados. Os especialistas Otávio Dulce e Robson Sávio explicam sobre as mudanças. O financiamento privado de campanha hoje, digamos assim, é a principal fonte de corrupção, né, no sistema eleitoral. É de lá que vem o mensalão, o trenzalão, que agora vem o petrolão e tantas outras formas, porque as empresas aqui acabam elegendo, com o dinheiro que é injetado nos partidos e nos políticos, acabam elegendo os representantes ao invés do povo. Uma é o financiamento exclusivamente público, né? Os partidos receberão recursos do orçamento para fazer a campanha. Outra é o financiamento exclusivamente privado. Não tem dinheiro público e, nesse caso, as empresas, como acontece hoje, que serão as grandes provedoras de recursos, né? O segundo ponto desse projeto tem a ver com uma equiparação da representação entre homens e mulheres no parlamento. Hoje existe uma super representação masculina e uma subrepresentação das mulheres. A ideia é que nós tenhamos os parlamentos, câmaras, assembleias, câmaras de vereadores, 50% de homens e 50% de mulheres, que é assim que é a população brasileira. O terceiro ponto tem a ver com a ampliação de mecanismos de participação popular, plebiscito, referendo, que o povo deveria ser consultado mais vezes. Bom, o plebiscito é uma consulta popular sem um projeto anterior. O referendo é quando há um projeto aprovado e a Câmara, o Senado, consultam o povo sobre se concorda com aquele projeto. São duas formas dos cidadãos concordarem com leis que são votadas no Congresso, ou indicando como o Congresso deve votar essas leis antes delas serem votadas, ou aprovando a indicação, alguma lei que foi votada no Congresso depois da votação que ela aconteceu. Eu não sou a favor dessas propostas. Por quê? Porque elas não resolvem o problema brasileiro. Nós vamos continuar com as mesmas situações. Qual que é a diferença de ter um deputado distrital do que um deputado mais amplo? Não, ele continuará sendo um deputado totalmente dependente do Poder Executivo. A reforma política tomou mais relevância depois das manifestações em junho de 2013. Mas você já parou para pensar como essas mudanças podem alterar o jogo democrático? Eu acredito que pode mudar muita coisa, mas assim, eu acho que não vem só dos políticos. Eu acho que tem que vir de todo o povo, toda a nação, porque tem muita coisa que está errada. Essa mudança para melhor? Eu acho que sim. A administração, a competência dos políticos, acho que sempre tem um jeito de ter essa reforma. Eu acho que sim, eu acredito nessa reforma. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Todos são iguais. Nunca muda, né? Sempre só promete. Pode mudar as próprias leis, né? Os poderes, a questão dos nossos governantes, o modo dele agir, o poder que eles têm contra a nação. Isso pode modificar, dar também uma autonomia à população. Mudando a forma de ingresso, ou seja, o voto distrital, essas coisas todas, iria acontecer
uma melhoria, porque aí você poderia ter cobrado o seu representante, né, as ações que ele estava fazendo. Do jeito que tem aí, não tem cobrança nenhuma. Olha, a reforma política seria, na verdade, a gente refundar o Brasil, politicamente, em todos os sentidos. Para o eleitor, por exemplo, se houver mudanças importantes nas leis eleitorais, ele terá que ser informado de como que ele vai passar a votar, né? Talvez de forma diferente, com outras regras. Mas para o sistema político, para a questão da transparência, da corrupção, pode fazer uma grande diferença. Tá? É nesse sentido que haverá um impacto, sabe? Eu não acredito nessa mudança que está sendo proposta. Ela efetivamente não muda nada. Nós vamos continuar do mesmo jeito. Nós precisamos de uma mudança profunda em que esse poder que a Constituição fala, que emana do povo, seja realmente reconhecido. A reforma política só pode ser feita no ano anterior ao ano eleitoral e depende da população para ser aprovada. Ou seja, no momento que existe agora uma série de possibilidades de reforma do sistema político e eleitoral, todas elas que precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado, e depois é que elas passarão a vigorar nas eleições seguintes ao ano que o projeto foi aprovado. Todos os cidadãos que querem uma reforma política e que estão de acordo com o projeto da Coalizão Democrática devem procurar as instituições que estão coletando assinaturas, OAB, CNBB, as paróquias, os órgãos sindicais, para assinar o projeto, para conseguir 1,5 milhão de assinaturas, para que ele possa ser protocolado no Congresso Nacional. Professor, vimos agora na reportagem a importância da população participar de forma efetiva. O senhor avalia que isso pode se concretizar? Como eu disse, é fundamental que a gente consiga envolver toda a população nesse debate. O Brasil hoje ele tem movimentos sociais muito importantes e eu pessoalmente acredito que o futuro da democracia, o presente e o futuro da democracia está justamente nesses movimentos sociais, envolvendo a população em debates públicos amplos, né? E não, a gente não pode entender a democracia como sendo o cara vai lá, vota para presidente, governador, prefeito, legislativo e depois vai para casa, fica vendo televisão, criticando e depois vai e vota de novo. Isso não é democracia. A democracia exige cidadania, exige participação política e essa participação tem aumentado. Mas ela ainda está pequena. E eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar a respeito, que é uma participação que não deve ser simplesmente também, se a gente vai se mobilizar, vai às ruas, funcionar na base de xingamento ou de divisão da população entre A e B, bem ou mal. Isso é uma bobagem, isso também não é democracia, né? Isso a gente tem na história exemplos disso, tem a ver com outras coisas ruins, né? E não com coisas positivas. Democracia é debate rico de ideias divergentes, diferentes. Então, as pessoas, é muito bom que as pessoas pensem diferente. É muito bom que as pessoas apoiem partidos diferentes, projetos políticos diferentes, econômicos, sociais diferentes. E que dialoguem, que busquem, de alguma maneira, construir um consenso, que, se não for possível, resolve pela regra do voto, pela regra da maioria. Mas democracia é principalmente debate. Então, eu acho que a população brasileira vem amadurecendo, a gente tem um crescimento dos movimentos sociais muito grande, mas a gente tem tido recentemente algumas manifestações que são perigosas e é uma confusão, isso não tem a ver com democracia. Xingamento, baixaria, violência, agressão verbal ou física não tem nada a ver com democracia. Democracia é debate de ideias, livre de ideias, é diversidade, né? É bom que as pessoas pensem diferentes. Né? E não essa ideia de que todo mundo tem que pensar como eu, se não pensa como eu, é ruim e tem que ser calado, ou é bandido, ou é isso, é aquilo. Isso não tem nada a ver. Mas eu acho que é um processo de amadurecimento, é um processo de transformação e que a gente espera que essas manifestações mais exaltadas, principalmente algumas manifestações que são bastante precárias, né, do ponto de vista democrático, é pensar um sujeito sair na rua para defender o fim da democracia. Eu democraticamente manifesto para pedir intervenção militar. Isso é ridículo, né? Nenhum país vai se desenvolver com ditadura, nunca, jamais isso acontecer em nenhum lugar do mundo. Mas, enfim, como eu disse, eu acredito que isso é algo passageiro e nós vamos conseguir aprofundar na nossa democracia e envolver a população, né, nesse grande debate. Professor, o senhor chegou a comentar conosco sobre a subrepresentação das mulheres no parlamento brasileiro. Hoje, por exemplo, aqui na Assembleia, apenas 10% do corpo de deputados é formado por deputadas, né? No caso,
O senhor acha que com a reforma política essa realidade pode ser mudada? Sem dúvida, pode ser mudada e principalmente a gente tem coragem de pensar justamente outras formas de representação. Né? A gente funciona dentro de uma lógica, uma democracia majoritária, representativa. O que é isso? É uma democracia de competição. Né? E essa democracia de competição, ela não é das melhores formas, porque ela dificulta o diálogo. Né? Se você vai defender uma ideia, você quer que a sua ideia saia vencedora, para isso a outra ideia, diferente da sua, tem que ser derrotada. E esse diálogo, portanto, ela fica quase impossível. Porque se eu tenho que dialogar com o outro, se eu tenho que vencer o outro, eu não estou disposto a ouvir o que o outro tem a falar. E vice-versa. Então a gente pode pensar formas de democracia participativa, deliberativa, especialmente democracia consensual. E outras formas de representação. Então você tem como números, um número reservado de cadeiras para as mulheres, para grupos étnicos como indígenas, quilombolas, etc., para representantes de sindicatos, de empregados, empregadores e assim por diante. Então a gente pensar ou repensar essa forma de representatividade. Né? Pensar que esse representante, ele não está ali para agir segundo a cabeça dele. Ele tem um mandato. Né? Ou seja, ele recebeu um mandato para agir em nome dos seus eleitores. Então ele é obrigado a fazer o que seus eleitores desejam. Então a gente repensar essa ideia de representação mais numa forma de delegação. Nós temos ali um delegado, mas que vai falar e vai agir segundo o que desejam as suas bases, aquelas pessoas que votaram nele. Enfim, tem muita coisa, tem muitas experiências, até sorteio. Né? Democracia por sorteio. Canadá, França, Grécia tem tido essa experiência, que obviamente a gente não tem espaço aqui para aprofundar nisso. Vocês têm muitas formas democráticas sofisticadas, amplas, variadas, né, do que simplesmente a democracia representativa majoritária que está em crise no mundo inteiro. E aqui no Brasil nós vemos uma crise radical, né, especialmente com relação à legitimidade desse Congresso recém-eleito e que vai caminhando para trás de forma acelerada, infelizmente. No próximo bloco vamos falar sobre os partidos e o financiamento de campanha. Até já. Voltamos com o programa Panorama. O nosso entrevistado de hoje é José Luiz Quadros Magalhães, professor de Direito Constitucional da PUC Minas. Professor, tem uma discussão muito grande sobre a questão do financiamento de campanha, dele ser público, dele ser privado. Qual que é a sua opinião sobre esse tema?
Olha, eu acho que essa questão ela é fundamental, é muito interessante e não é tão complexa assim. Eu acho que basta a gente imaginar, o telespectador imaginar, né, o que seria o financiamento, o que é o financiamento privado de campanha. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que se gasta em campanha para presidencial ultrapassa $1 bilhão. Quem que financia essas campanhas? Aqui, por exemplo, para eleger um deputado gira em torno de R$5 milhões. Um senador passa de R$7 milhões. Às vezes, esses números são maiores. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de financiamento de pessoas, de empresas, que, obviamente, ao transferir, né, esse dinheiro para apoiar uma determinada candidatura, depois daquele candidato eleito, ele vai cobrar. Olha, isso é óbvio. E muitas vezes a gente vê em partidos opositores, quando você pega na candidatura aí das últimas eleições, a candidatura do PSDB de um lado e do PT do outro. Se a gente investigar no site do Tribunal Superior Eleitoral, quem financiou, a gente vai ver as mesmas pessoas que financiaram uma, financiaram a outra. Financiam os dois lados. Por quê? Porque uma vez eleitos, eles vão poder cobrar. Vai telefonar e falar, ó, lembra que eu passei dinheiro para a sua campanha, e etc. O financiamento privado de campanha é horroroso. Né? Ele é um perigo porque ele é, eu diria, uma institucionalização, uma legalização da corrupção. Né? Ninguém doa dinheiro a uma campanha eleitoral ou a um partido político não tendo segundas intenções. A gente pode pensar, teve um senador nos Estados Unidos, isso foi uma reportagem da Fox News, que ele gastou para se eleger $30 milhões. Né? Um salário do senador nos Estados Unidos, ele é de $150 mil por ano. O mandato é de 6 anos. No final de 6 anos, ele recebeu $900 mil. A gente pode concluir, sendo irônico aqui para o telespectador, que ele investiu $29 milhões e $100 mil por amor à pátria. Ou talvez não. Né? Pode até ser, mas talvez não. O financiamento privado, ele deturpa a regra do jogo, ele torna o jogo desigual. Né? E isso é fácil da gente verificar, né, nas eleições, seja para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, sempre vai haver essa distorção e uma força muito grande para aqueles que têm poder econômico, e tirando a força da população, tirando a força do povo. O financiamento deve ser um financiamento público com recursos baixos, para que os recursos possam ser facilmente fiscalizados, e o que está em jogo são as ideias, o programa, e não o marqueteiro político. Nós não estamos escolhendo qual é o melhor escritório de marketing. Nós estamos escolhendo qual é o melhor programa de governo, qual é o melhor programa de governo e qual é a melhor equipe para levar à frente aquele programa de governo. Daí que o recurso tem que ser pequeno e público, jamais privado. A reeleição, professor, também é um ponto discutido entre alguns partidos. Você concorda com o fim da reeleição? Eu acho que isso talvez não seja tão importante assim. Né? O problema da reeleição é que o candidato que está no poder, ele usa a máquina pública, né, para a sua campanha. Então, muitas vezes, a presidenta do Brasil, ou, para não falar só no Brasil, mas pelo mundo afora é assim, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele vai fazer campanha no avião presidencial, com toda a segurança da CIA, do FBI, etc., que obviamente ele tem que ter. E é assim que acontece também aqui no Brasil, é assim que acontece no mundo inteiro. Então, o problema que se acusa, olha, o presidente ele leva alguma vantagem que ele está com a máquina na mão, né, e tem mais facilidades que os outros candidatos. Levando isso em consideração, a reeleição não seria boa, e mesmo porque a gente teria que ter, como eu já disse algumas vezes, o voto no projeto político e não na pessoa. Né? Mas também, democracia não é só mudar de nome. Então, a gente tem que pensar que, democraticamente, a gente tem o direito de escolher, olha, tá bom, continua, tá ruim, tira. Então, enquanto a gente tem um sistema presidencial, né, a gente tem que evitar, como eu disse, o abuso do poder econômico nas eleições, tendo um controle rigoroso, mas impedir a reeleição não necessariamente. Porque se o governo está bom, se aquela liderança é boa, dentro da lógica do presidencialismo, se está bom, continua. Se está ruim, tira. A democracia é justamente essa possibilidade. Está bom, gostei, continua. Está ruim, tira. É a possibilidade de tirar quando está ruim e de manter quando está bom. E não mudar obrigatoriamente, mesmo porque você pode, a cada 4 anos, ter um nome diferente no poder, mas esse nome diferente representar exatamente os mesmos interesses. Né? Então, não é mudar o nome que vai mudar alguma coisa. Às vezes, nem o partido político. Você põe um partido de direita, depois põe outro partido de direita, a mesma coisa. Ou põe um partido de esquerda, depois outro de esquerda, a mesma coisa. Então, a democracia é mais complexa e a gente tem que pensar dentro do nosso sistema, por enquanto o sistema presidencial, como é que a gente pode aperfeiçoá-la. Mas
a reforma política, mais uma vez, é fundamental para a gente criar ou inserir outros mecanismos de participação, de fiscalização da população, para ir aperfeiçoando a nossa democracia. Mas, professor, nem nos casos do legislativo, como, por exemplo, vereadores e deputados que ficam a vida inteira que tornam o regime parlamentar verdadeiras profissões, o senhor é a favor ou contra a reeleição? Não, pois é. Eu acho que aí, a lógica do legislativo já é outra, porque eu estava raciocinando, a gente vai raciocinar dentro da lógica do presidencialismo, que é personalista. O personalismo não é bom, mas raciocinando dentro do presidencialismo, a gente trabalha com essas hipóteses. Olha, reeleição, uma reeleição, ou mais ou menos, enfim. Já o legislativo é um órgão coletivo e que tem que funcionar dentro da lógica de bancadas, coligações partidárias, partidos políticos, programa político partidário. Teve um projeto de lei, teve uma lei, foi aprovada no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, que para mim foi sensacional, só que infelizmente essa lei foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte norte-americana, que é uma lei que proibia reeleição para qualquer cargo. Com isso, você acabava com aquela figura do político profissional. Né? E famílias que se perpetuam no poder e políticos que ficam no poder, né, às vezes décadas a fio. Então, essa é um outro raciocínio, é a gente começar a trabalhar, né, com a lógica de programas, com a lógica de ideologia, de partidos políticos ou de outras formas de representação. Eu acho que o caminho de pensar, né, uma representação não profissional, ela é um caminho interessante. Ou então, que você pode ter, e aí é importante pensar nisso, você pode ter até o mesmo nome, mas que essa pessoa, o mesmo nome continuando, mas que essa pessoa seja um delegado dos seus representados. Seja um delegado que vai falar em nome dos seus representados. Então, aí já não é ele, mas é ele como voz de um grupo. Ele tem que falar pelo grupo. Aí nós mudamos a lógica, uma lógica de delegação. Então, nós podemos ter, por exemplo, alguns representantes que no parlamento representem o movimento feminista, as mulheres. Alguns representantes que representam o movimento LGBT. Alguns representantes representam o movimento dos afrodescendentes, né, quilombolas, indígenas, né, e assim por diante. Esse pode até continuar 4, 8, 12 anos, desde que ele não esteja falando por ele, desde que ele fale, desde que ele seja um delegado, né, que fale o que os seus representados, o que o grupo que ele representa deseja que ele fale. Então, as questões, elas giram, são questões mais complexas, né? E que a gente tem que inserir dentro de grandes sistemas políticos. No momento que a gente escolhe um sistema político, a gente tem que ver o funcionamento dele, como que ele é mais adequado e mais democrático dentro da nossa realidade social, econômica, cultural e política. Professor, quanto ao tipo de votação, quais que são as propostas que estão em questão e qual é a que o senhor acha que é melhor para o tipo de realidade brasileira? Eu acho que as que estão aí, a PEC que está aí... A PEC que está aí, ela é tímida, ela é fraca, ela muda para continuar do jeito que está. Né? Então, eu acho que, como eu já disse, não vamos fazer uma reforma política por meio de emenda à Constituição. Esse Congresso não vai fazer nada que afete o interesse deles. Nada que mude o status quo, o poder que está aí estabelecido desses grupos que estão no poder desde sempre. E que, de repente, aparecem como se fosse revolucionário, vão mudar alguma coisa, é a mesma coisa. Então, isso aí não vai fazer nada. A gente precisa de uma Assembleia eleita exclusivamente para fazer a reforma política. E com soberania, para mudar a Constituição, né, de forma soberana. Sem isso, a gente não faz. E daí, quem que vai definir a pauta é a população. Nós vamos votar nesses representantes. Não acredito, essa Assembleia eleita exclusivamente não pode funcionar na base de partido político. Então tem que ter representante das mulheres, representante LGBT, representante dos negros, quilombolas, indígenas, empresários, trabalhadores, de vários grupos que constituem a sociedade brasileira, né, tem que estar ali representados, né, e que esses representantes vão atuar segundo a deliberação da população. O debate tem que ser instalado. Quem tem que decidir é a população. Né? Esse Congresso não vai fazer nada. Né? Esse Congresso, para nós, representa, nos nossos próximos 4 anos, retrocesso, atraso, infelizmente. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. O Panorama fica por aqui. Um bom dia para você. Um bom dia e até a próxima. Valeu.